Fala galerinha, tudo tranquilão? Tudo na paz? Como é que tá essa força? Vamos iniciar mais uma aula que eu não posso dizer que não é importante, porque é extremamente importante, assim como todas as nossas aulas são importantes. Mas aqui a gente está tentando focar, já que estamos nessa fase do ensino à distância, né? Então vamos tentar focar naquilo que é mais importante para as provas de vestibular, tá? Para esses cursinhos e tal. Vamos nessa? E o assunto de hoje a gente vai falar sobre hormônio vegetal, também conhecido como os fito-hormônios, tá, galera? Como eu falei para vocês, a gente está quase chegando ao fim dos assuntos relacionados à botânica, mas por estarmos chegando exatamente ao fim, já perto do fim, os assuntos vão se tornando um pouco mais complexos, um pouco mais demorados, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção, porque são assuntos também um pouco mais importantes do que aquilo que a gente estava aprendendo sobre raiz, caule. Não que não seja importante aquele restante, mas aqui a gente está num ponto onde as bancas de vestibular, de concurso também, costumam frisar bastante assim, tá? Então vamos seguir? Vamos nessa? Primeiro lugar, o que vocês precisam entender sobre hormônios vegetais, sobre os fito-hormônios? Os fito-hormônios, eles são assim, uma série de compostos, né, que vão agir muitas das vezes não, em todas as partes da planta, tanto na parte de crescimento, quanto na parte da floração, da divisão celular, do crescimento de fruto, tá? E no quesito floração, a gente vai abordar um pouco mais ali, dar uma ênfase, porque tem uma importância bem diferenciada, ok? Então, resumindo, tudo que a planta tudo que a planta se transforma, são graças a esses fatores, a essas alterações criadas por hormônio, tá? Por essa chuva de compostos que é embebida dentro da planta, tá? E para a gente falar um pouquinho desses hormônios, vamos já primeiro exemplificar e especificar quais hormônios principais, né? Não vamos falar de todos, porque são centenas de hormônios, mas a gente vai estudar os principais que são realmente focados nesse desenvolvimento da planta. Então nós temos as auxinas. As auxinas são os hormônios base, são aqueles hormônios principais. Pode ter certeza que é o hormônio que vai cair na tua prova, entendeu? Se tiver alguma questão falando sobre hormônio vegetal, é a auxina que vai ser falado. Isso daí não tem aonde discutir. Por quê? Hoje a aula vai ser focada especificamente nas auxinas, mas nós temos outros hormônios. Porém, a auxina é o hormônio que vai agir basicamente em tudo da planta. Tanto o crescimento apical, ou seja, o crescimento em comprimento, tanto o crescimento lateral, que são os galhos e folhas, vai agir também no amadurecimento dos frutos, vai agir também no cair de folhas ou no cair de frutos dessa planta, beleza? Então essa daqui, né? Esse daqui é o fito-hormônio principal, que a gente mais vai falar aqui nessa aula, beleza? Mas nós temos outras, como por exemplo as giberalinas, nós temos também os etilenos, a citocina e o carinha conhecido como ABA, o ácido abscísico, é outro carinha bem importante. Esse a gente vai dar uma pincelada aqui, vamos falar assim por alto, mas vamos dar o foco à auxina, beleza? Então esses daqui são os 5 principais hormônios que nós conhecemos dentro da botânica. As auxinas, as giberalinas, o etileno, a citocinina e o ABA, que é o ácido abscísico. Vamos então falar agora um pouquinho das auxinas. Primeiro lugar, o que a gente precisa saber? As auxinas, elas foram os primeiros hormônios a serem descobertos. Naquela época, a gente tinha a ideia do crescimento da planta simplesmente focado, ou então paralisado, vamos dizer assim, estagnado, relacionado somente à água e nutrientes.
não está errado, porque se a gente não tem água ou não tem nutriente, a gente também vai impedir o crescimento desse vegetal, dessa planta. Mas quando a gente fala de água e fala dos nutrientes, dos sais minerais, a produção da glicose também, quando a gente fala sobre fotossíntese e tudo mais, também está relacionado aos hormônios, porque esses fatores de produção de sais minerais, de produção de reserva nutritiva da planta, é tudo relacionado aos hormônios. A planta pode ter uma reserva enorme de glicose, pode ter uma reserva enorme de água e sais minerais, mas se não possui hormônio da quantidade certa e o hormônio certo, de nada serve para o crescimento dela, beleza? Então, como eu já tinha falado aí no slide anterior, elas agem no crescimento da planta e de outras ações fisiológicas, ou seja, qualquer parte da planta, da raiz até o fruto, é responsável pelo crescimento dessas estruturas. Quem é responsável são as auxinas. E a auxina que a planta libera naturalmente, esse hormônio auxina que a planta libera normalmente, ele é conhecido como AIA, o ácido indolacético. O que é esse ácido indolacético, né? Ele é um composto orgânico normal que a própria planta desenvolve e ele tem essa estrutura, como está dizendo, ácido indolacético. Ele é formado por um radical indol que é ligado ao ácido acético, beleza? E aí, ó, eu botei algumas características do AIA, a responsabilidade do AIA dentro da planta. E aqui a gente tem, ó, o AIA é produzido em diversas regiões da planta, como gema apical, folhas jovens e adultas, ponta da raiz, nos frutos, na ponta dos coleópteros. O que são os coleópteros? O iniciozinho daquelas gramíneazinhas, a pontinha daquela planta em si. E nos embriões de semente. Nos embriões de semente é onde está a principal importância das auxinas. Imagina que as auxinas, que as sementes, né, precisam se desenvolver. Precisa liberar aquela radícula, precisa liberar aquele caulículozinho, né? Precisa crescer, precisa se desenvolver. E como eu falei para vocês, não só de água e de sais minerais vão ser os responsáveis pelo crescimento da planta. Então são a liberação desses hormônios, a auxina em específica, o ácido indolacético, é quem vai ser responsável pela brochura dessa planta, pelo crescimento dessa planta. É quem vai dizer, ó, agora você vai crescer para cima, agora você vai crescer para o lado, agora a sua raiz vai crescer ou vai deixar de crescer, vai absorver ou vai deixar de absorver. Entendeu? Então é basicamente isso. E aí, o que a gente precisa entender das auxinas também? A ação que a auxina ela vai desenvolver na planta. Primeiro, tá até errado aí, desculpa gente, mas vai ficar assim mesmo. Na célula. Qual a ação que acontece na célula vegetal? Quando a auxina, o ácido indolacético, né, em específico, ou qualquer outra auxina, não necessária, precisa ser a auxina natural da planta. Quando ela age na célula, a célula aumenta a plasticidade, ou seja, a elasticidade da parede celular, tá? Então, o que acontece? A planta não está em constante crescimento, essa célula precisa se desenvolver. Então, ela está crescendo, 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 crescendo. E esse fato dela crescer, a planta precisa de uma certa elasticidade, uma certa mobilidade para funcionar, para que ela tenha realmente o crescimento certo, beleza? Então, quando eu tenho auxina ali, ó, liberada constantemente na célula, você vai ter uma célula um pouco mais maleável, que vai permitir que ocorra o quê? O crescimento dessa célula e o alongamento dessa planta. Não que uma célula vai se transformar numa planta completa, numa árvore, nem nada. Mas por eu ter uma quantidade de auxina que vai me permitir
ter elasticidade celular, eu tenho a capacidade de aumentar uma coisa na planta. De aumentar uma coisa, na verdade, na célula, que é o que a gente falou aí numa aula passada. Aumentar o turgor da célula. Ou seja, a quantidade de armazenamento de água e sais minerais. Então, quanto mais elástico eu puder ser, maior a minha reserva de água e sal mineral. Beleza? Então, a planta vai estar naquele turgor em pressão positiva sempre. Beleza? Então, é a ação que ocorre na célula. No caule, ele pode agir como um estimulador ou então um inibidor na distensão celular. Ou seja, o que eu quero dizer? Professor, o que você quer dizer com a distensão celular? Por exemplo, eu tenho uma planta que está crescendo, tá? Uma planta jovem, ela está em processo de crescimento. Dependendo da quantidade de auxina que existe naquele caule, eu posso acelerar o crescimento daquela planta, quanto eu posso também diminuir o crescimento daquela planta. Diminuir não, né? Inibir, porque eu não vou reduzir o crescimento, mas eu vou inibir, vou parar o crescimento daquela planta. Então a auxina no caule tem essa característica. Eu posso estimular o crescimento, quanto eu posso inibir o crescimento. A ação na raiz é basicamente a mesma coisa. Eu também posso estimular tanto o crescimento, quanto eu também posso estimular a absorção de águas e nutrientes. Então eu posso estimular o crescimento da raiz e de absorção de água, como eu posso também inibir o crescimento e a absorção de água. Lembrando, deixando bem claro que tanto no caule quanto na raiz, a quantidade de hormônio é quem vai me dizer se eu vou inibir ou se eu vou acelerar, vou estimular ainda mais o crescimento dessa célula, dessa estrutura. Beleza? E aí nós temos também o crescimento nas gemas laterais e nas folhas. Prestem bastante atenção que aqui digamos que nas provas é uma certa pegadinha, é onde a gente se confunde mais. Então o que vocês precisam entender? Nas gemas laterais, o que é a gema lateral? Aquele botãozinho que está ali do lado, lembra do caule, que vai fazer o crescimento de um galho, de uma folha, de algo do tipo. Nas gemas laterais, como é que funciona esse estímulo, essa ação da auxina? A auxina ela é produzida no topo, na gema apical. O ácido indolacético está lá na gema apical, lá no topo do vegetal, lá no topo da planta. Quando eu tenho esse crescimento da planta, eu estou tendo produção de AIA constante. Lembrando, deixando bem claro que a produção do AIA é sempre de cima para baixo, da gema apical até a raiz, ok? Então vamos supor, eu tenho gema apical ali, ó, produzindo AIA constantemente. E aí ele está jogando isso para baixo. Aonde esse hormônio se encontrar, aonde no caso aqui nas gemas laterais, aonde tiver contato, essas gemas laterais, elas cessam o crescimento, ou seja, elas inibem o crescimento. Beleza? Então, quanto maior a quantidade de AIA, de ácido indolacético, na gema lateral, nas gemas laterais, o crescimento das gemas laterais vai ser inibido, suprimido, ok? Por quê? Porque a gema apical está liberando esse hormônio, liberando o hormônio que vai de cima para baixo, beleza? E aí, obviamente, vai encontrar o caule, que no caule já é ao contrário. Quanto mais hormônio, maior o meu crescimento. Beleza? E na gema lateral já é ao contrário. Quanto mais hormônio, inibido vai estar o meu crescimento. Agora, na folha, o que acontece? Quando eu tenho uma inibição do processo, a inibição do hormônio AIA
sendo jogado para minha gema apical, é o momento que aquela gema apical ela passa a crescer e produzir a folha. Repara que na foto, ó, o caule, a parte da gema apical, aquela pontinha do caule, foi cortada. Se foi cortada, parou a produção de ácido indolacético, de AIA. Se não está mais produzindo AIA, vai parar de ser lançado o hormônio para a gema apical. E como não tem hormônio mais na gema apical, começa-se o crescimento da gema apical, não, perdão, da gema lateral. Quando não tem mais hormônio sendo injetado na gema lateral, essa gema lateral vai se desenvolver para uma folha, ok? Então, ó, nas gemas laterais, quando eu tenho hormônio, o crescimento é inibido. Na gema lateral, quando eu tenho o hormônio cessado, inibido, aí a minha folha vai crescer. Beleza? É o inverso. Enquanto com o hormônio na gema apical, na gema lateral, inibe o crescimento. Sem hormônio na gema lateral, libera o crescimento, estimula o crescimento. Beleza? E aí uma coisa que a gente precisa deixar também aqui bem característico, repara que na imagem a gente tem uma areazinha em verde ali, destacado no pecíolo da folha, chamada de camada de abscisão. O que é a camada de abscisão? A camada de abscisão é uma área onde eu tenho a separação de caule com folha. Desculpa, gente, se eu estou olhando aqui para baixo é porque eu estou olhando para a imagem aqui para poder explicar um pouco melhor para vocês. Eu tenho uma camada, uma área, que é onde prende a folha ao caule. Essa basezinha é chamada de camada de abscisão. E aí, nessa camada de abscisão, o que se destaca? Né? O que deixa bem claro? Quanto o teor de auxina ela é menor aonde? Menor na folha do que no caule, tá? Se eu tenho mais hormônio na folha, ou menos hormônio na folha do que no caule, a folha vai cair, vai se destacar. É o que a gente passa, por exemplo, no período do outono. Não relacionado diretamente, tá, gente? Mas é só pra gente ter uma ideia. Repara que se uma planta, você vê uma árvore, por exemplo, e ela tem muitas folhas ao entorno, muitas folhas no chão e pouca folha ali em cima nos galhos, e não está nesse período de troca de folhas, como por exemplo acontece no outono, a gente está tendo uma deficiência desse hormônio na folha. Ou seja, a auxina que possui na folha é em menor quantidade do que possui no caule. Isso faz acontecer o que a gente chama dessa camada de abscisão. A abscisão é cortar, é cessar, é tirar essa união, entendeu? Então essa camada de abscisão ela acaba se formando, dando o quê? Uma má sustentação do pecíolo, da folha, né, com o caule, fazendo com que se destaque. Agora já é o contrário. Quando eu tenho, quer dizer, é o contrário não, agora a gente vê o contrário. Quando eu tenho uma quantidade de hormônio maior, auxina, maior na folha do que no caule, aí eu tenho essa camada de abscisão, ela não existe, ela se mantém firme ali, se mantém fixa no caule, beleza? Então, quanto maior a quantidade de hormônio na folha, mais tempo ela vai se manter presa àquele galho, àquele caule. Quanto menor, se a quantidade de hormônio for menor do que no caule, essa folha vai cair, graças a essa camada de abscisão que é formada. Beleza, pessoal? A ação das auxinas nos frutos. Vamos lá. Olha o que tem aqui na imagem. Quando a gente fala nos frutos, o que acontece? A flor... Como que acontece para a flor gerar um fruto? A gente tem um agente polinizador, que é o pólen, que está repleto de gametas masculinos, e nós temos a flor com seu estigma, certo? Lembram disso daí? Nós temos a flor com seu estigma e dentro o ovário,
certo? Lá no fundozinho tem o ovário da flor, da planta, e o pólen repleto de gameta masculino. Então o pólen vai vir lá, pum, vai fecundar. Nessa fecundação, o ovário nessa fecundação não, né? Nessa união, o ovário vai ser fecundado, ocorre então a junção dos gametas, e aí aquela flor vai se desenvolver em fruto, com semente, tudo direitinho, blá blá blá, porque a semente é aquele embriãozinho, né, que vai dar origem a tudo. Beleza, até aí nenhuma dúvida. Só que olha só como é interessante. A ação da auxina, muitas das vezes, ela é independente de pólen, ou seja, independente de fecundação. Nós temos o que nós chamamos, dentro da botânica, no estudo dos frutos, que nós estudamos já há um tempo atrás, um assunto chamado de tipos de fruto. Nós temos frutos múltiplos, nós temos frutos simples, nós temos aquelas bagas, lembra disso? Nós temos frutos carnosos, blá blá blá. E nós temos os frutos que nós chamamos de frutos partenocárpicos. Lembra disso daí? Os frutos partenocárpicos são aqueles frutos que se desenvolvem sem semente. Um exemplo bem clássico desse fruto, de um fruto que não tem semente, é banana. Banana tem semente? Ah, professor, tem aquele monte de pontinho preto. Aquilo não é semente. Ah, professor, mas tem, por exemplo, outro fruto que não tem semente, que aparentemente não tem semente, mas está tudo ali do lado de fora, que é o morango. Aqueles pontinhos pretinhos do morango, aquilo ali é a semente. Errado. Aqueles pontinhos pretinhos da banana lá dentro, aqueles pontinhos pretinhos do morango lá do lado de fora, aquilo sim é o fruto. Toda aquela parte carnosa do lado de fora, aquilo é reserva nutritiva. É amido, em muitas das vezes, né? Ou algum outro sal mineral em abundância. Mas ali, aqueles pontinhos pretos do morango é que são os frutos. Porque o morango, assim como a banana e assim como o abacaxi, por exemplo, não tem semente. Mas por que ele não tem semente? Porque esses frutos, eles por natureza, por si só, eles são produtores excelentes dessa auxina chamada de AIA, o ácido indolacético. E o ácido indolacético, quando age na flor, ele estimula o crescimento da flor, o desenvolvimento da flor para fruto, sem a necessidade da fecundação. Entenderam? Então, quando o AIA está em grande quantidade sendo produzido pela planta na flor, essa flor vai ser estimulada a desenvolver ao seu próximo estágio, que no caso é o fruto, sem a necessidade de fecundação. Se não tem fecundação, se não houve a junção ali de gameta masculino com gameta feminino, não tem o surgimento de semente, porque não vai ter um embrião, entenderam? Mas vai ter o fruto, porque vai ter ali aquele acúmulo, desenvolvimento, né, da flor, vai desenvolver, vai acumular reserva nutritiva, blá blá blá, formar toda aquela estrutura, mas sem a necessidade de um embrião, sem a necessidade de uma semente. Beleza? Deu para entender isso daí? Então a auxina, o ácido indolacético, mais especificamente, quando ele age na flor, ele age exatamente para o quê? No caso da flor ou no fruto, né? Ele age para que haja um desenvolvimento daquele fruto sem a necessidade de fecundação. Isso é muito utilizado, por exemplo, em plantações de abacaxi, plantação de morango. Esse ácido indolacético, né, ele é estimulado, ou seja, ele é injetado ainda mais nessas plantações, nesses frutos, nessas plantas, para que o crescimento ocorra de forma ainda mais rápida, mais acelerada. Beleza? E aí agora a gente vai falar um pouco da aplicação artificial das auxinas, como eu falei para vocês aqui em algumas plantações. Um dos tipos de aplicação que existe artificial é o que nós chamamos de estaca. Então, por exemplo, eu tenho uma planta, uma roseira, tá? Um exemplo.
eu quero pegar essa roseira ali adulta, cortar um galho dela e ó, cravar lá no chão. Isso que é chamado de estaca. Você pega realmente e crava essa planta, esse galho no chão. Automaticamente, essa planta ela vai começar sim a desenvolver as raízes, um pouco de raiz, né? Vai formar umas radículazinhas e tudo mais para poder começar a fazer a absorção de água e nutriente, e aí a produção de hormônio vai fazer o crescimento dessa raiz. Mas para acelerar o crescimento dessas raízes e a quantidade de nutriente e água que vai ser absorvida, muitas das vezes essas estacas têm a sua região que foi cortada, né, esse caulezinho ali com um pouquinho de radícula, embebida em auxina. Para quê? Para que haja a aceleração do crescimento da raiz. Lembra que a gente falou, olha, que a ação da auxina na raiz é para crescer, né, estimular ou inibir o crescimento. Então, na quantidade certa, você vai ter a estimulação, o estímulo do crescimento dessa raiz. E aí, ó, como está aqui na imagem, ó, eu tenho a estaca, depois de eu aplicar a auxina na região da raiz, a auxina em quantidade ideal, certa, eu vou ter o crescimento dessa raiz. Então, se eu tenho o crescimento dessa raiz, a chance de sobrevivência daquela estaca no solo é muito grande, porque eu já vou ter uma raiz que vai uma raiz mais fasciculada, com maior quantidade de ramificação, então eu vou ter mais água sendo absorvida e mais nutrientes também sendo absorvidos. Beleza? Outra técnica também que são aplicadas nas flores. E aí como que acontece essa situação das flores? Lembra que eu falei para vocês aí do abacaxi? O que que acontece? Nas flores, quando o ovário tá lá, né, o estigma, né, da flor, ele não recebe essa quantidade, eita gente, calma aí que fugiu aqui a palavra. Quando ele não recebe o estímulo externo de um gameta masculino, ou seja, o pólen, o estigma por si só, então, vai ser embebido em auxina. Então essa auxina vai ser absorvida até os ovários e o ovário começa a desenvolver o fruto, sem semente, sem embrião, porque não houve o encontro de gametas, não houve fecundação. Então a aplicação artificial das auxinas nas flores estimula o crescimento de frutos sem semente. Um outro exemplo que a gente tem é a laranja, que a gente conhece muito como laranja de umbigo, ou então laranja Bahia, que é uma laranja grandona, que se você olhar do ladinho dela tem tipo um buraquinho que parece um umbigo, por isso que é chamado de laranja umbigo. Essa laranja ela não tem semente. Por quê? Essa laranja é uma laranja de variação diferenciada, que ela é estimulada ao seu crescimento ainda na flor da laranja, da laranjeira, com auxina, com aia, com ácido indolacético, para que haja o crescimento do fruto sem a necessidade da fecundação, da polinização. Beleza? E aqui eu botei a imagem do abacaxi, porque como eu falei para vocês, a flor do abacaxi, quando ela é estimulada com auxina, inicia automaticamente o crescimento desse fruto, dessa flor, né? Então a flor começa a se desenvolver sem a necessidade de fecundação e forma o que nós conhecemos como abacaxi. Então o abacaxi você vê que é um fruto que você aproveita praticamente por completo. Por quê? Porque não possui semente. Beleza? E a aplicação artificial das auxinas nos frutos. Qual é a importância da aplicação dos frutos? Imagina aqui, ó, como eu botei na imagem, a gente tem uma auxina, já aqui não é o ácido indolacético, já tem o nome de 2,4-D, tá? É um outro hormônio que é muito utilizado nas plantações, que a gente até trabalha muito ele para evitar o crescimento de outras plantas dentro de uma plantação, e a gente vai ver isso daqui mais à frente. E aí o que acontece? A aplicação do 2,4-D nos frutos faz com que evite o despencar dessas frutas. Então imagina assim, você é um produtor, um agricultor, você tem uma plantação, como está aqui a plantação de laranja, um laranjal monstruoso, gigantesco. E você vive daquilo. Você ganha dinheiro daquilo. Você precisa então o quê? Ter muitas laranjas para você vender bastante e ganhar muito dinheiro.
Só que as laranjas que precisam ser colhidas são as laranjas que estão, ó, no pé, na árvore. Se você tem uma queda muito grande dessas laranjas no solo, o solo por si só vai decompor esse material, então você vai ter um monte de laranja podre no chão. E pouca laranja no ápice da árvore, nos galhos e tudo mais. Então o 2,4-D ele é utilizado para que aquela camada de abscisão, lembra? Aquele rompimentozinho do pecíolo, aquela ligação do pecíolo com o caule, ele não aconteça. Então quando eu injeto 2,4-D, esse hormônio, que é um hormônio sintético, tá? Não é já um hormônio produzido naturalmente pelo vegetal, é um hormônio sintético, criado. Quando eu aplico esse 2,4-D nos frutos, naquela árvore, né? Eu tenho uma quantidade de laranja perdida muito menor. Por quê? Porque quando eu injeto 2,4-D nos frutos, não é injetar, furar não, tá? É só aplicar ali naquela árvore. Eu estou colocando mais hormônio 2,4-D dentro daquele fruto. E aquela camada de abscisão, ela vai ser destruída, vai ser diminuída, não vai existir. Obviamente, não vai existir em alguns casos, mas vai existir em outros casos, entendeu? Então, eu vou ter uma perda de laranjas muito menor do que se eu não tivesse aplicado esse hormônio sintético. Entenderam? Então, quando eu tenho 2,4-D no fruto, aquela camada de abscisão, ela diminui. Então evita com que haja a queda do fruto, o desprender do fruto do caule. Beleza? Então eu tenho 2,4-D na laranjeira, seja qual for a árvore, eu tenho 2,4-D nos frutos, eu evito a queda desses frutos. Beleza? Vamos ver o próximo slide então aqui. Já no próximo slide, eu já vou ver uma outra coisa que é o quê? As auxinas e os herbicidas, como a gente estava falando aqui sobre o 2,4-D. O 2,4-D, por ser um hormônio sintético, é o que nós chamamos de herbicida. Ou seja, ao mesmo tempo que ele auxilia, por exemplo, no fruto a evitar com que ele caia do pé, eu tenho também a utilização dele no plantio, tá? Como assim no plantio, professor? Repara aqui o que eu botei na imagem. 2,4-D é a sigla disso daí, tá bom? Que é 2,4-diclorofenoxiacético. Esse 2,4-D, ele tem uma utilização muito grande nas plantações. Porque o que acontece? Imagina que você agora é um agricultor, você faz a plantação, o cultivo de gramíneas. O que são gramíneas? Milho, arroz, trigo, tá? São aquelas plantas que têm as folhas mais maleáveis, né? Folhas largas e raiz pouco desenvolvida. Enfim, imagina que você é um agricultor, você planta milho, tem um milharal lá, gigante. Só que dentro dessa plantação, normalmente, e algo comum, vão se crescer outras plantas. Plantas essas que nós chamamos de dicotiledôneas, que são as plantas normais, árvores com raízes profundas, muitas das vezes, ou então com raízes um pouco ramificadas de maneiras distintas, mas que têm um crescimento considerável. E para você não é importante ter um crescimento de uma planta desse tipo, por quê? Porque essas plantas, essas dicotiledôneas, obviamente são maiores do que as gramíneas. E quando elas crescem, elas fazem sombra nessas gramíneas. Se eu tenho sombra nas gramíneas, ou seja, não tenho luz solar, eu vou ter uma perda de crescimento até a morte dessas minhas gramíneas. Então o que o 2,4-D ele faz? O 2,4-D ele age diretamente nessas dicotiledôneas. É um tipo de herbicida que não age, na verdade, nas gramíneas, tá? Ela não interfere em absolutamente nada o crescimento dessas gramíneas, mas ela interfere no crescimento das dicotiledôneas. Então, quando eu aplico 2,4-D, por exemplo, na plantação de milho,
nada acontece com minha plantação de milho. Mas com as dicotiledôneas, essa auxina sintética, né, esse herbicida, o 2,4-D, ele vai agir diretamente na raiz da planta, inibindo, fazendo com que a raiz ela deixe de crescer, ela seja inibida o seu crescimento. Quando eu tenho a inibição de crescimento da raiz, eu vou levar a baixa absorção de água e baixa absorção de nutrientes, fazendo com que essa planta ela não se desenvolva até que ela morra. Porque ela não vai ter água nem nutrientes suficiente para o crescimento. Beleza? Então, normalmente, nessas plantações de gramíneas, de milho, de arroz, de trigo, é aplicado esse 2,4-D em abundância para evitar o crescimento dessas dicotiledôneas. E se por algum acaso alguma delas surgir ali, e como que vai surgir? Ah, um passarinho que trouxe uma semente aí, um morcego, alguma coisa que comeu uma fruta e vai lá e faz o cocôzinho dele, dispersa a semente, e aquela semente pode acabar brotando no solo. Então, para evitar que haja o crescimento dessas plantas, dessas dicotiledôneas, aplica-se o 2,4-D, beleza? Para que naquela plantação de milho só cresça milho. Obviamente, pode acabar crescendo outras coisas, como por exemplo o arroz, pode crescer também o trigo, porque são gramíneas também e não são afetadas pelo 2,4-D. E é por isso que muitas das vezes, se você comprar, por exemplo, um pacote, compra aí o seu café, por exemplo, tá? O café não, vamos botar outra coisa, o milho. Um pacote de milho de pipoca, que você compra aí para poder estourar pipoca. Ali na embalagem vai estar escrito assim, ó, ingredientes, ou então conteúdo, milho, né, grão de milho, podendo conter grãos de amendoim, grãos de arroz ou qualquer outra coisa, seja lá o que for, qualquer outro tipo de gramínea. Por quê? Porque no meio da colheita pode ter ocorrido também a mistura de algumas plantas dessas, entendeu? Então pode ter crescido um pouquinho ali de arroz, por exemplo, entendeu? No meio da plantação de milho. E obviamente também porque a máquina que eles utilizam é a mesma, mas aí não vem ao caso. Tanto a máquina que colhe arroz é a mesma máquina que vai colher milho, então pode acabar misturando ali, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Então o 2,4-D ele é utilizado como um herbicida para evitar o crescimento de dicotiledôneas, permitir o crescimento só das gramíneas, ok? E aí, pessoal, é isso daí, o que eu tinha para falar para vocês. Galera, essa é uma aula extremamente importante, a gente está realmente na reta final, tá? Do assunto de botânica. Então, foco, todas as informações que contém aqui nessa videoaula, vocês podem ter certeza que se vocês pegarem, parar e estudar, vocês vão massacrar na prova isso daí. Se surgir uma questão sobre fito-hormônio, hormônio vegetal, vocês podem ter certeza que vocês vão massacrar. Falou? Então, ó, fica aqui meu forte abraço, um grande beijo para vocês e até a próxima aula.